palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta Casa Santa, para que juntos possamos celebrar estes sagrados mistérios. Deus, na sua onisciência, onipotência, bondade e misericórdia, já nos primeiros segundos deste dia que está em curso, incutia na nossa mente e em nossos corações o desejo ardente deste encontro salutar, íntimo com Ele. E eu lhes dou a minha palavra, que ninguém que tem um encontro pessoal com o Senhor é a mesma pessoa. E ninguém que participa de uma Santa Missa volta para casa do mesmo jeito, sem que tenha a alma refrigerada, a proposta de uma vida nova, confortado nas suas tribulações, ou pelo menos zangado com o padre, mas vai para casa diferente. Porque a Santa Missa tem esta graça de nos modelar, de nos transformar e de nos santificar. Cada curso que nós participamos, nós vamos ficando mais sábio naquela área. Cada missa que nós participamos, nós vamos se santificando e subindo um degrau a mais para o céu. Se nós soubéssemos o valor grandioso, belíssimo da Santa Missa, certamente não perderíamos por nada, porque não há oração maior do que o Sagrado Sacrifício Eucarístico. Por que eu digo isto? Porque aqui e acolá a gente encontra alguém que diz: Padre, me ensine uma oração poderosa, chopimpa mesmo. É a missa. Ela tem tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Tudo. Portanto, fazeis tudo para participar da Santa Missa. Agora, vale a pena ressaltar que a missa começa com o nome do Pai e termina com o nome do Pai. Os padres da minha infância diziam: se porventura você chegar depois do nome do Pai, não comungue, porque você não estava desde o início. Assim dizia Padre Catel, assim dizia Padre Paulino e os padres ali que passaram pela minha infância. Por isto vamos nos trabalhar para que nós possamos ser mais pontuais para as coisas de Deus e da igreja, né? Mais pontual do que o horário para receber ali a aposentadoria, a Bolsa Família, a Bolsa Escola, tá? Porque esta nos ajuda, nos auxilia na vida aqui terrestre, mas a Santa Missa já é uma preparação para a igreja, aliás, para a grande celebração festiva na eternidade. Se você não procura Deus por intermédio da Santa Missa, como é que você vai querer ir para o céu? Fica aqui, portanto, esta colocação para que a gente possa refletir e tomar, portanto, uma nova postura daqui para frente. Pois bem, caríssimos, hoje a nossa família se congrega ao redor da mesa da palavra e do pão eucarístico. A esta Santa Eucaristia, que nós iremos, portanto, depois da Assembleia, colocar uma no sábado, como já tem, no domingo de manhã e no domingo à noite, que será, portanto, o dia todo da partilha, para que todos possam ter a mesma oportunidade de ouvir, ser catequizado, instruído acerca desta
realidade tão salutar para nós e para a Igreja de Cristo. Hoje a nossa comunidade familiar, nossa família, se congrega para devolução do dízimo. Mas nós não viemos aqui só para devolver esta pequena ou grande quantia que está dentro deste envelope, porque é secreto, é entre você e Deus. Nem deve ter o nome, aliás, o nome não, a quantia, porque é falta de ética, é só você e Deus. Não importa se é pouco ou se é muito, o certo é que tudo que esta comunidade tem é graças a Deus e graças a você. Sem Deus e sem a tua generosidade, sem a tua partilha, sem o teu reconhecimento da bondade de Deus na tua vida, que tudo criou e colocou nas tuas mãos, sem esta tua abertura para a partilha, para a caridade, prova de amor para com a tua comunidade, esta comunidade não teria de forma alguma aquilo que tem. É bem certo que nós temos que ainda nos aperfeiçoar, é muito com relação às outras paróquias. É bem certo que falta muita coisa para que o processo de evangelização tenha uma leveza maior. Mas o que nós temos hoje é graças a Deus e é graças a você, dizimista. E o que nos falta é porque ainda falta alguém que tenha o coração nobre, que reconheça que quando chegou no mundo já tinha água, já tinha as árvores, os peixes, já tinha os pássaros, as caças, já tinha o ar que respiramos, o sol, a lua, e tudo aquilo que Deus, em 7 dias, criou para a humanidade. Logo, tudo é dele, tudo é do Pai. Nós somos somente administradores. E quando chega, portanto, uma determinada época do ano, o patrão chama os administradores e diz: olha, me dá o que é meu e fica com o que é teu. O dízimo é isto. Parte daquilo que Deus tem nos dado na sua infinita misericórdia deve ser devolvido a Ele. Mas Deus não precisa de dinheiro, é bem verdade. Mas sem o dinheiro a casa dele não teríamos um banco confortável. Não sei nem se esse daí é, depois eu vou sentar. Sem o dinheiro eu não teria como pagar a energia, os funcionários, comprar aquilo que é, portanto, o vaso sagrado, o ecológico, que é a coleção de livros da liturgia. É graças a vocês que se tem isto. E se está faltando algo, volto a repetir, é porque tem no meio de vocês, no meio de nós, alguém ainda com o coração endurecido, fechado, egocêntrico, e que não reconhece a bondade de Deus, e que não se reconhece como comunidade, e que não se reconhece como igreja, e que não se reconhece como povo eleito. E por isto ainda não fez esta experiência com o Senhor por intermédio da igreja. Lá atrás está o plantão do dízimo. Quem ainda não tem esta experiência com o Senhor, hoje não é obrigado, mas é convidado a fazer essa experiência com o Senhor. E tu verás quantas graças será derramado na tua vida. Porque Deus locuta a causa finita. Deus falou, está falado. E Ele fala que aquele que fizer experiência com Ele, Ele abrirá as comportas do céu e derramará sobre este, sobre seus pastos, sobre seus empreendimentos, sobre a sua família, sobre a sua vida, bênção, graça, unção, intrepidez, ousadia evangélica e prosperidade. Vocês já viram algum dizimista na pendenga? Não tem. Não tem. Porque os seus amados Deus cuidam enquanto dormem. Assim diz a liturgia, a palavra. Pois bem, hoje nós não viemos só para devolver nosso dízimo. Nós viemos também para nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu também sou teu dízimo. Eu quero ser o teu dízimo.
minha vida transformada, santificada, purificada, eu coloco no teu altar, eu coloco nas tuas mãos. Eu te trago, Senhor, juntamente com o meu dízimo, a minha lida diária de mãe, de esposo, de pai, de mãe, de cristão. Eu te trago, Senhor, as minhas conquistas. Eu te trago, Senhor, também as minhas contradições, as minhas fraquezas, as minhas misérias, porque tu sabes o que fazer, porque tu conheces todas as coisas. Quer deitado, quer andando, tu me conheces na profundidade do meu erro. Portanto, Senhor, junto com o meu dízimo, eu te apresento o meu comércio, as minhas terras, a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus sonhos, os meus ideais, mas também as minhas fraquezas, para que tu possa modelar, transformar. Não tenham medo, portanto, de fazer esta experiência com o Senhor. E eu queria, portanto, esclarecer, e faz necessário, porque alguns anos atrás, eu tinha uma secretária na paróquia, já tinha passado por curso de liturgia, coordenou a pastoral da família, e ela tinha a falsa impressão que o dízimo era para o padre, a oferta era para o padre, o dinheiro, a espátula do batismo era para o padre, a espátula do casamento era para o padre, as doações para a igreja era para o padre. Se fosse assim, né, era mais quem ia querer ser padre, né? Mas não é para o padre, é para o sustento da igreja, é para o processo de evangelização, é para que este celeiro seja farto e possa socorrer os menos favorecidos. Do padre é aquela espátula, aliás, é aquela ajuda que a diocese dá por intermédio da paróquia, juntamente com as intenções de missa, quando o povo paga, porque tem uns que dizem, depois eu passo o Pix, se não passa Pix, coisa alguma. Depois eu pago, empendura aí, bota na conta de Santo Expedito. Aí São Expedito não vem pagar e o padre, ó. Aí falar de intenção de missa, a partir de março as intenções de missa serão colocadas na secretaria paroquial e não aqui, tá? Os nossos secretários estão habilidosos para isto, treinados para isto, já esperançosos para chegar este dia, para receber vocês, para colocar as intenções de missa. E indo colocar as intenções de missa, como também os avisos que serão lá na porta de entrada da igreja, que é a secretaria, a secretaria, vocês vão colocar as intenções de missa e os avisos das pastorais, movimento e grupo, nada mais em cima da hora. Será tudo assim, organizado decentemente, né? Porque decência e organização cabe em todo canto, não é isto, gente? Vocês gostam de uma coisa bagunçada ou organizada? Então vamos nos organizar melhor do que já somos organizados, tá? Para que as coisas assim possam fluir, para que as coisas assim possam ser mais organizadas, mais bonitas. Pois bem, hoje a nossa comunidade se reúne para devolver o dízimo, mas apresentar também a cada um de nós no altar daquele que faz nova todas as coisas. Esta é a primeira reflexão que disponibilizo para nós nesta manhã santa do 6º domingo do tempo comum, já na reta final, começando daqui a alguns dias os preparativos para a Semana Santa, que terá o seu início com a quarta-feira de cinzas, e iremos viver por 40 dias esse tempo dinâmico, didático, pedagógico, para trabalhar a nossa conversão, para trabalhar a nossa metanoia, a nossa metamorfose, a mudança de vida, de mentalidade, etc, etc. E a cinza que é justamente de lembrar para nós que somos miseráveis e necessitamos da misericórdia de Deus, porque do pó viemos e para o pó voltaremos. E neste domingo, toda a liturgia da palavra fala sobre o mal
da lepra, que há muitos anos atrás ela existia de maneira mais acentuada, mais contundente, no meio dos mais pobres, sobretudo. Mas ainda hoje, aqui e acolá, se encontra pessoas leprosas. Se dá um outro nome para amenizar a força desta doença, da dor que ela causa, não só nos seus membros, mas na alma, no psíquico e no emocional. Sim, dor, porque na antiguidade, quem estava leproso era banido do convívio da família. Como diz a narrativa da liturgia, vestia-se de mulambo, de trapo. E se porventura fosse passar no meio das pessoas, tinha que gritar impuro, impuro, para que nem a sua sombra pudesse passar por cima daqueles que se auto-intitulavam puros, sãs. E outros ainda adequava para si, para não ter que falar, porque já tinha caído parte dos seus lábios, um chocalho. De forma que de longe se ouvia o chocalho, já sabia-se que ali viria um impuro, um leproso, alguém que deveria ser banido do seio da sociedade, do seio da família, e que a gente deveria afastar-se para que nem a sombra deles pudesse nos atingir. Os leprosos não sofriam só com a perca dos seus membros, que eram encriquilhados ou caíam. Sofriam também com a exclusão. Sofriam com a marginalização daqueles que se auto-intitulavam sãs. Mas ainda hoje ela persiste, está presente no nosso meio, não mais daquela forma acentuada. Mas a lepra hoje também ganha uma outra conotação, uma outra roupagem, uma outra fisionomia. De que lepra você está falando, padre? A lepra que está em todos nós. Somos todos, inclusive o padre, não sei o diácono, mas somos todos leprosos. Que lepra é esta? O pecado. Ele não só carcome, não sei se assim diz, né? O corpo, mas a alma e a dignidade de filho de Deus. Hoje nós somos convidados a nos aproximar de Deus. Leprosos, maltrapilhos, elamassados, fedidos, por causa desta lepra do pecado, que nos torna indignos de ser chamado filho de Deus, que tarda a edificação do reino, que nos impede de contemplar Deus face a face na eternidade. Está se aproximando o tempo propício de aproximar-se do Senhor, ou tocar nele, ou se deixar ser tocado por ele, como nos exemplifica o Evangelho de hoje. E como isso se dá, padre? Uma boa e sincera confissão. Mas aquela confissão feita de verdade, que bota para fora aquele pecado de estimação, que a gente confessa, já caiu o dentiqueiro, mas ele continua ali presente na nossa vida. Aquela confissão verdadeira, que deve ter passado primeiro um bom exame de consciência, confissão, propósito e penitência. Esta é a confissão. Não a confissão de meia boca, simplesmente porque tem medo de ir para o inferno, simplesmente porque tem medo de morrer em pecado. Não, você confessa-se porque sabe que o pecado é do diabo e não de Deus. Deus é bondoso, é misericordioso para com você. Uma única coisa que você pode fazer é evitar fazer ele sofrer. E o que faz sofrer o Senhor? O pecado. Somos todos leprosos. A lepra da inveja, do egoísmo, da fofoca, da injustiça, da macumba, da imaturidade sexual, dos programas
que são, portanto, alheio, indiferente, andam contramão ao Evangelho, novela, Big Brother, etc, etc, etc. Somos todos leprosos porque compramos e não pagamos. Somos todos leprosos porque fazemos agiotagem. Somos todos leprosos porque damos conta da vida de Deus e o mundo e não damos conta da nossa vida. Somos todos leprosos porque dizemos que somos fé, temos fé. Uma hora estamos com pé na igreja, outra hora com terreiro de macumba, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Uma hora o diabo vem buscar de uma vez por toda, se não abrir os olhos. Porque estas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que tu não és frio nem quente, é morno, e por isso eu estou para te vomitar das minhas entranhas. Assim pode acontecer com muitos de nós, que não sabem se é católico, se é protestante, se crê em Deus ou se crê na Iemanjá. Esta é uma grande lepra, que se faz presente na nossa vida, sobretudo quando a gente está ali, aperreado. Quando deveríamos correr e lançar-se aos pés de Deus, nós vamos para alguém que vai fazer ali um tererezinho para nós, né? Uma macumbinha para a mulher amada voltar, uma macumbinha para poder ganhar o dinheiro, uma crendice, né? Aqui quando a gente chega no comércio, está lá sal, alho, milho e feijão. Caramba, se aquele que fez tudo aquilo não pode fazer nada por você, aquilo que não tem boca, que não tem olhos e que não tem mão, é que não pode fazer. Quantas vezes a gente chega na casa de alguém e vê o coeiro da criança amarrado na comieira da casa para não botar quebranto, ou aquela fitinha vermelha, tá? Como se fosse ali a criação do vizinho para não se misturar com a nossa, para não botar quebranto, ou então aquela cerinha de abelha no cabelo. Tudo isto é abominável aos olhos de Deus. As coisas estão dando errada na minha vida, eu passando ali no Presidente Vargas, eu vou pedir para a cigana ler a minha mão. Besta, vai perder dinheiro e tempo, e a alma, a salvação. Eis um tipo de lepra do nosso século. A lepra da música com ambiguidade, que é cantada e que expressa o que a gente tem por dentro. A lepra da falta de amor, de perdão, de acolhida, de veracidade. A lepra da covardia diante da injustiça. São estas lepras que nós hoje devemos apresentar ao Senhor, para que Ele, na sua infinita misericórdia, ou nos toque, ou nos deixe tocar Ele, para que ela possa ser curada na nossa vida. E o bonito é que nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso, misericordioso, eterno, e tudo sabe, tudo faz para o bem de cada um de nós, no Evangelho, Ele não restitui somente a saúde do leproso, Ele restitui a sociedade, Ele restitui a família, Ele restitui a dignidade. Por isso, aproximemo-nos do Senhor, para que Ele possa restituir tudo aquilo que ao longo da vida, por andar longe dEle leprosos, perdemos. Perdeu a vontade de viver? Aproxima do Senhor. Perdeu a alegria de cantar? Aproxima do Senhor. Está difícil no casamento? Aproxima-se do Senhor. Não arranja ninguém, está no caritó? Aproxima do Senhor. Mas lembre-se que quem aproxima do Senhor e tem um encontro pessoal com Ele, não pode mais ser o mesmo. Isto serve para quem repousa no Espírito, nos nossos grupos de oração, nas nossas missas de cura e libertação. Quem de fato tem um repouso no Senhor, não é mais a velha criatura. Peçamos ao Senhor que nos renove, cure-nos de dentro para fora e faça-nos homens e mulheres capazes de compreender que já não há tanto tempo para voltar para o Senhor. Volta à igreja para o teu esposo.
Volta a igreja para o teu Senhor. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele traz refrigério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.